Ray McGovern, bom dia, meu amigo. Bem-vindo aqui, como sempre. European Union, falei com o Larry. Parecia que tinha sido há apenas alguns minutos que nos despedimos na sexta à tarde. Foi divertido na sexta. Foi sim, meu caro. Por que o Irã negociaria com os Estados Unidos depois de ter apreendido um navio cargueiro num ato de pirataria em alto mar? Bem, o Irã faz questão de dizer que está sempre aberto ao diálogo, como fazem os russos. Mas achar que haveria alguma inflexibilidade na postura dos Estados Unidos depois desses últimos acontecimentos é discutível. Então nem tenho certeza se eles vão participar das conversações em Islamabad. Da última vez que verifiquei isso, ainda estava em aberto. Mas, sabe, com Vitco, European Union, quase disse Selikou. Agora, deixa a European Union explicar por que tive essa falha mental. Selikou era, como Vitko, membro do Conselho Consultivo de Inteligência Estrangeira do presidente durante e antes da Guerra do Iraque, certo? E o que me fez lembrar do nome dele foi o que ele disse. O que ele disse mesmo antes do ataque ao Iraque foi que a verdadeira ameaça é a que percebemos contra Israel. E presta atenção, citando, esta é a verdadeira ameaça que não ousamos nomear, porque os europeus não dão muita importância a ela. European Union, digo isso, francamente. E o governo dos Estados Unidos não quer enfatizar Paula demais retoricamente, porque não é uma mensagem popular. Ah, certo. Isso foi antes do ataque ao Iraque. E ele estava no mesmo conselho que Scowcroft, o antigo conselheiro de segurança nacional do primeiro presidente Bush e de Ronald Reagan, certo? E o que Scowcroft disse? Ele disse que Sharon, que então era o primeiro-ministro de Israel, tinha o Bush mais jovem enrolado no dedo. Ele o tinha hipnotizado. Se fosse necessária mais prova, temos o cara que chefiou a divisão da Agência Central de Inteligência sobre a Al-Qaeda, Mike Scheuer. Ele diz, citando, os israelenses conseguiram apertar bem as cordas que prendem o Gulliver americano a Israel e às suas políticas. Então, por que European Union menciona tudo isso? Quer dizer, caramba, é déjà vu de novo. Isso que nos levou ao Iraque. Agora isso nos meteu numa guerra contra um adversário muito mais formidável, mas é o mesmo roteiro. E, sabe, você não precisa acreditar em mim, e você não precisa acreditar nos iranianos, mas os iranianos disseram algo bem interessante no fim de semana, e isso veio do principal negociador, o chefe do parlamento. E o que ele disse? Na última frase desse ótimo parágrafo, ele diz: o governo dos Estados Unidos afirma que os Estados Unidos, em primeiro lugar, é o que importa. Mas na prática tem mostrado que Israel vem em primeiro lugar para o governo dos Estados Unidos, porque toma decisões baseadas em informações falsas das autoridades israelenses. Informações falsas. Leia a principal matéria do New York Times de 8 de abril e você terá todo o quadro de informações falsas, por que aconteceu e exatamente como aconteceu. Então você tem o Rubio dizendo a mesma coisa, tem o Joe Kent dizendo o mesmo. É só uma repetição do que sempre acontece. E o problema é que os americanos, a maioria deles, diz simplesmente, European Union não entendo isso porque não há plano, não há estratégia. Não há estratégia. Isso é feito em benefício de Israel. Israel estúpido, como diríamos, com as eleições se aproximando. No momento, o vice-presidente e seus dois assessores sionistas, Steve Witkoff e Jared Kushner, estão lá em Islamabad. E a delegação iraniana não. E segundo nosso amigo e colega, Mohamed Morandi, professor Morandi, não há plano atual para comparecer. Não sei se é por causa das mortes continuadas pelos israelenses no Líbano ou por a Marinha dos Estados Unidos ter neutralizado e apreendido o navio cargueiro iraniano. Não sabemos, acho que temos de esperar. Na verdade, é por causa do seguindo.
É por causa do segundo. Foi isso que os iranianos disseram. Ou seja, assim que mantivemos o bloqueio, os iranianos disseram, sem acordo, vamos garantir que ninguém passe mais pelo estreito. As mortes no Líbano são sem dúvida um fator importante. E European Union diria de novo que há algo meio, qual a palavra idealista nos iranianos aqui. Os árabes ricos não dão a menor bola para os palestinos, nem para o povo do Líbano ocupado. Mas os iranianos, que nem são árabes, se importam. Então, esse arco ou eixo de resistência é real. E é legítimo porque é resistência à ocupação, e isso é amparado pelo direito internacional, inclusive o uso da violência. European Union não gosta de violência, mas enfim, o que eles fazem é legal. Além disso, não sei se você viu, o soldado das Forças de Defesa de Israel que profanou um crucifixo e fez os colegas filmarem. Filmaram ele fazendo isso. As Forças de Defesa de Israel, para ser justo, condenaram e disseram que vão investigar. Chris, você pode postar? Que tipo de mentalidade ou cultura pensaria em fazer algo assim? O Chris vai colocar em 1 minuto. Bem, é a decapitação de uma imagem de Jesus na cruz. E a cruz está de cabeça para baixo. Aí está. Usando uma marreta para profanar um crucifixo em tamanho natural e fazer os amigos filmarem enquanto você faz. Estamos mostrando fotos, Ray, porque o vídeo é um pouco pesado demais para assistir, embora exista mesmo um vídeo. O Chris extraiu as fotos do vídeo. Sim, bem, deixe-me comentar isso, juiz. Por mais perturbador que seja, o que me incomoda muito mais é a morte deliberada de 163 jovens iranianas. Claro, claro. Isso aconteceu ontem, e tenho certeza de que está mobilizando os iranianos, assim como qualquer pessoa racional de coração. Pois é, deixe-me apenas acrescentar uma ressalva. Tenho idade para lembrar quando nós, cristãos, acusávamos os judeus de terem matado Jesus. Na verdade, Robert Shear, um vizinho no Bronx com quem faço um programa agora, ele diz, por que vocês vieram ao meu bairro e disseram por que vocês mataram o nosso Salvador Jesus? Agora, quando o European Union era bem pequeno, a Igreja Católica meio que rejeitou essa teoria, dizendo que não foram os judeus, mas os romanos, o Império, entendeu? Isso faz uma grande diferença. Foi o Império e seus sátrapas, como Júlio César, as pessoas que eles colocavam no poder. Eles tinham medo de que Jesus virasse rei e ele atraía muitos seguidores, então você o elimina, o crucifica. Então o motivo de European Union dizer isso é que, quando Larry comentou, foi um flashback para os velhos tempos. Tenho certeza de que o Larry não quis dizer isso, e ele é bem mais jovem para se lembrar dos velhos tempos. Mas não queremos dizer que os judeus crucificaram Jesus. Foi o Império. E se Jesus não tivesse ameaçado o Império, ele poderia ter morrido em paz em sua cama, como um profeta hebreu de grande renome. Portanto, foi o Império. Por isso o mataram. E é por isso que os Estados Unidos e os israelenses estão tentando manter o mesmo império com seus vários sátrapas distribuídos por aí. E é meio irônico que Netanyahu, que não é um sátrapa, esteja meio que mandando na casa e dizendo ao Trump o que fazer. Você vem dizendo há semanas que o Trump está em declínio mental. Essa é minha expressão, não sua, mas você usou termos nesse sentido. E isso, no sábado, o presidente Trump disse que em breve os americanos e os iranianos juntos estarão escavando os materiais nucleares enriquecidos do Irã. Isso é loucura. Sim, já venho dizendo que ele não está bem. Isso é o eufemismo do ano. Isto é sério, quer dizer, se um sujeito
com tendências narcisistas e megalomaníacas, quer dizer, algo tem que ceder aqui. E European Union, só espero que os relatos daquela reunião na Casa Branca no sábado à noite tenham alguma veracidade. Porque, se Trump pediu para treinar com os códigos nucleares e foi respondido não, senhor sim, senhor não, senhor por Heisinken ou por outros, isso seria um bom sinal. Só espero que as nossas forças armadas sejam fortes o suficiente e corajosas o suficiente para resistir a qualquer impulso de usar a chamada opção de sanção ou de permitir que os israelenses o façam, porque isso mudaria tudo, como você bem sabe. O Estreito de Hormuz está aberto ou fechado? Está fechado, a menos que os iranianos digam que você pode passar e pague caro. Quer dizer, agora temos aquele navio que os Estados Unidos atacaram e abordaram e que vinha da China pelo Estreito de Malaca. Estava voltando para o Irã e ainda estava no Mar Arábico. Eles o pegaram, mas não estava nem perto do Estreito de Hormuz. Como o Caia Peixeto Gulf Series. Então, Hormuz, isso é claramente um ato de pirataria. É sim. E sabe, se os Veridians tivessem pensado em mandar pessoas para se encontrar com Joda Vance e os dois sionistas, bem, tenho certeza de que disseram que era isso. Não houve reunião. E ainda havia alguma circulação esta manhã. Talvez venham, mas não acho que eles venham. De onde viriam? Então podemos esperar o pior agora, a menos que os militares vão até Trump e digam: olha, não podemos causar mais danos além de atacar algumas escolas de meninas e mais hospitais e coisas do tipo. Eles esconderam todos os alvos falsos. Eles ocultaram todos os alvos falsos. Há milhares de alvos falsos. Nós pegamos todos eles, sabe? Mas não vamos prevalecer aqui a menos que eles façam isso, a menos que resistam às ordens de Trump, se ele for realmente louco o suficiente para tentar desembarcar tropas em solo iraniano. Estamos diante de uma guerra de verdade aqui e não vamos vencê-la. Olhe para o mapa, pelo amor de Deus. Porque achamos que podemos vencer esse tipo de guerra. Olha, o políticozinho que se faz passar pelo embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, sem nenhuma experiência diplomática. E o trecho vai passar para vocês e mostrar isso. Aliás, ele mora do outro lado da rua. Nunca o vi pelo bairro, mas sei que os Estados Unidos têm vários apartamentos no prédio do outro lado da rua da minha casa, bem perto das Nações Unidas. Não o vi. Aqui está o Mike Waltz ontem. Chris, número 4. Espero que não precisemos recorrer à opção militar, mas o presidente Trump deixou isso muito claro. E, aliás, pontes e centrais elétricas administradas pelo Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica, que controla todo o aparato militar, são alvos militares absolutamente legítimos, não só agora, mas historicamente. Essa é uma noção falsa e ridícula de que isso seria algum tipo de crime de guerra. Pontes administradas pelo Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica com garotinhas nelas, Mike Waltz. Sim, se você ouvir, diga lá por mim, juiz. O sujeito não é diplomata. Quero dizer, tiveram que arranjar um emprego para ele porque ele se deu muito mal como conselheiro de segurança nacional. Pois, este é o tipo de pessoas que colocamos nas Nações Unidas e noutros lugares. São uma vergonha. E se virem algumas sessões do Conselho de Segurança, meu Deus, há um público disposto a ouvir pessoas como o representante russo, que ridiculariza os europeus e os outros. Na realidade, não é difícil ridicularizá-los porque ele domina os factos. O único problema é que todos têm veto, essas 5 nações. E assim os Estados Unidos podem exercer esse veto. Normalmente o Reino Unido acompanha. Mas ele está totalmente enganado ao dizer que não é crime de guerra atacar pontes civis e centrais elétricas. A única razão para isso seria infligir sofrimento a uma população civil que, em grande parte, não controla o seu governo. Sim, na verdade, isso é terrorismo. A única coisa em que ele tem um pouco de razão é que já fizemos isto antes. Fizemos-lo na Primeira Guerra do Golfo.
Nós bombardeámos as barragens, atacámos as instalações de energia, recuando o Iraque 10 anos e fizemos-lo deliberadamente mesmo depois de termos vencido. Portanto, se esse é o precedente que querem citar, bom, sim, já o fizemos. Isso não o torna menos do que um crime de guerra, pois. Os israelitas ainda estão a matar civis inocentes no Líbano? Sim, claro, em Gaza. Não nos esqueçamos de Gaza. Sabes, isto pode ser deprimente. Ontem vi o nosso amigo, o professor Morandi, noutro programa, e ele dizia: olha, isto é deprimente. É um quadro muito sombrio. Mas olha, não se sintam culpados. Não culpamos vocês, americanos. Culpamos o seu governo. Portanto, não têm direito a sentir culpa, a menos que não estejam a fazer o que podem para impedir isto. Disse European Union, uau, parece o Rabino Heschel na época do Vietnã, quando disse: olha, não somos todos culpados, mas somos todos responsáveis. A indiferença ao mal é mais nociva e culpada do que o próprio mal. Contanto que todos nós estejamos a tentar impedir isto e haja um grande número de pessoas contra lançar uma guerra em nome de combater o mal, contra o Irão por causa de Israel, está a ficar claro que Israel já não é inviolável. Já não pode fingir ser tão popular nos Estados Unidos. Isto é uma mudança radical e chega tarde, mas é mais do que merecida. Somos um país que facilitou genocídio e fome forçada e agora uma nação que travou uma guerra que se qualifica como guerra de agressão, o supremo crime internacional, que difere de outros crimes de guerra apenas por conter o mal acumulado na sua totalidade. De Nuremberg, como bem sabe, senhor juiz. Então o que a Miranda está a dizer é: sim, isto é deprimente para caramba. Não sei o que vai acontecer. Não sei se vou sobreviver até amanhã. Mas olha, vamos perceber que ainda temos capacidade de agir. E enquanto estiverem a fazer o que puderem, não se sintam culpados. Façam o que têm de fazer. Gosto disso. Pois. Concorda com o Larry que parece haver muitos indícios de que os norte-americanos e os israelitas vão tentar essa vaga adicional de bombardeamentos, tal como acabou de ameaçar o Mike Waltz. Aprendi com experiência, senhor juiz, a nunca discordar do Larry em coisas dessas. Sim, claro que ele está certo. Quero dizer, claro, acredito que as probabilidades favorecem mais bombardeios. Eles acham que bombardear é a solução para tudo, sabe? Kevin diz: General Lemay, pelo amor de Deus, você bombardeia as pessoas até fazê-las desaparecer. E não funciona, certo? Então haverá novos bombardeios. Meu Deus, se houver algum desembarque, se tentarem encontrar aquelas coisas de urânio altamente enriquecido e depois tentarem desenterrá-las. Quer dizer, vai ser um caos. Já tentamos isso, como seus espectadores sabem. Não funcionou. Na minha opinião, nós nem sabemos onde elas estão. Certo. Ray McGovern, muito obrigado, meu querido amigo. Ótima análise, como sempre. E nos vemos na sexta com o nosso